Abram suas Bíblias, e eu quero começar a conversar com vocês sobre este tema, Filhos da Graça, partindo do que diz o Salmo 127, versículo 3. Partindo dessa palavra, Salmo 127, versículo 3, diz as Escrituras: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É como está na versão do NVI. Pode repetir comigo? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Na Almeida, século 21, diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Quando nós paramos para refletir sobre a família, há sempre algumas questões que passam pelas nossas mentes. Há sempre muitas perguntas a se fazer quando o tema é família. Neste mês de maio, nós desenvolvemos uma série de reflexões na nossa igreja, pensando neste tema, Filhos da Graça. E então nós trabalhamos com este texto, trabalhamos com 1 Samuel, trabalhamos ali com o texto de Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo. E quando eu falei para o pastor Marcelo que gostaria de falar sobre esse tema, eu pensei em falar para os irmãos à luz da parábola do filho pródigo de Lucas 15. Mas eu descobri que no domingo passado o pastor Neto pregou aqui sobre o filho pródigo. E ele falou, na verdade, sobre o pai, não foi a perspectiva do filho, mas do pai. E aí eu pensei comigo mesmo, então eu vou levar o assunto de modo que não seja o mesmo texto. Mas eu confesso a vocês que eu estava coçando o Marcelo para falar sobre o tema do filho da graça na perspectiva do filho pródigo, né? No entanto, eu mandei aí os esboços para o pastor Marcelo. Se você quiser usar como sendo seus, fique à vontade, está liberado. Se nem quiser falar para a igreja que isso aqui é o esboço do pastor, nem precisa nem falar, leva e prega a palavra e ensina para o povo, e Deus há de abençoar os irmãos. De modo que o que eu trago para os irmãos dessa noite, eu compartilhei com a minha igreja, e talvez parte dos meus irmãos que aqui estão já tenham ouvido também. Mas eu quero que você pense um pouco sobre isso, trazendo essas questões para a sua reflexão. Qual é o lugar na vida dos pais, qual é o lugar dos pais na vida dos seus filhos? Que papel os pais desempenham na vida dos seus filhos? O pastor Marcelo falou sobre o ministério da Cristolândia, que a célula esteve lá essa semana. Nós temos tido a alegria, meus irmãos, de estar apoiando aquele trabalho, e aquele trabalho hoje faz parte do nosso guarda-chuva da igreja ali também, em termos de apoio missionário. E nós tivemos a alegria de batizar alguns irmãos recentemente lá na convenção. Tomamos a profissão de fé daqueles irmãos e os batizamos. E há poucos dias nós tivemos um café de oração com os homens da igreja, em que eles foram convidados para estarem conosco, e um deles, aquele que eu batizei lá em Mossoró, o Adriano, quando eu dei a oportunidade para alguns pedidos de oração, ele disse: pastor, eu penso que uma necessidade que nós temos de estar orando como homens é orar pela união dos casais. Ele quis dizer, na verdade, que não era orar só pela família, mas orar pela união dos casais, pela união do homem e da mulher, pela união de marido e mulher. E o Adriano tem plena razão, porque ele começou a compartilhar um pouco da vida dele, e falar de como ele foi seriamente afetado por um casal que não estava bem estruturado. E quantos casais têm os seus filhos e não estão bem estruturados? Quantos casais acham que não é nada demais discutir na frente da sua criança? Quantos casais não consideram nada grave a mulher desrespeitar o marido diante da sua criança? Quantos casais às vezes não considera grave o marido tratar com grosseria a mulher na presença da sua filha? Quantos casais? Então há uma necessidade de se orar não pela família como um todo. É claro que este precisa ser um alvo constante de oração, mas é importante que nós oremos pelos casais, para que Deus lhes dê solidez, estrutura, equilíbrio emocional, humildade, mansidão no falar, prontidão no ouvir, habilidade para contornar situações difíceis. Há muita coisa pelo que orar.
Talvez na sua agenda de oração você ore alguns poucos segundos e acha que isso é suficiente. Nós tivemos a experiência agora de participar dos 10 dias da campanha mundial de oração, 10 dias de oração. E eu ia pela manhã para a igreja para orar, nós colocamos um horário lá de 6h15 a 7h15 da manhã, e durante aqueles dias, eu não fui uns 2 ou 3 dias apenas, mas quase todos os dias eu estava lá para orar, de 6 a 7h15 da manhã. E às vezes estava apenas eu e uma outra pessoa, eu e o pastor Douglas lá orando. E eu ficava impressionado em ver que nós só fazíamos orar, nós não tínhamos pregação, nós não tínhamos cânticos, mas é impressionante como a gente tinha tanta coisa para orar, que nós passávamos da hora. Era para orar até 7h15, ficávamos até 7h40. E aí às vezes tinha que sair correndo para ir para a universidade, por conta da aula, e aí a gente via que avançava no horário, e ficava ali orando. Gente, há muita coisa pelo que orar. Talvez a sua agenda de oração precise ser refeita, e você precisa dedicar mais tempo de oração pelos seus filhos, com os seus filhos. Eu me lembro que um exemplo que ficou na minha vida, era quando criança, ver a minha mãe na beira da cama orando e clamando a Deus pela vida da sua família. E eu me lembro de ouvi-la orando, ela orava de forma que ela falava baixinho ali, somente para ela e Deus. Mas uma coisa que ficou na minha mente foi o exemplo de uma mulher ajoelhada ao lado da cama, em oração ao Senhor pela sua família. Teve 7 filhos, dos 7 filhos, todos eles servem a Jesus. E aquela mulher não sabia ler e escrever. A grande tristeza da minha mãe foi de não ser alfabetizada. Ela é filha de uma geração e de uma época em que o pai dela dizia: filho meu não é para aprender a ler, para não escrever carta para namorado. Talvez alguns aqui conheçam essa história. Gerações que pensavam dessa maneira, em que criaram seus filhos sem dar a eles a oportunidade de estudar. Essa geração, a geração dos nossos pais, pagaram muitas vezes o preço do sacrifício. E procuraram nos dar uma educação melhor. E procuraram sair da zona rural, procuraram sair daqueles lugares pequenininhos, mais atrasados, levar os seus filhos para centros maiores, para investir na educação deles. E a nossa geração então já cresceu com uma melhor escolaridade. Hoje a nossa geração quer ver os nossos filhos chegando a um PhD. Nós não queremos nos contentar apenas com uma graduação. Nós esperamos que os nossos filhos cheguem a um mestrado, e muitos deles não chegaram a um doutorado. Tive a alegria de desenvolver na nossa igreja um projeto chamado Geração PhD, em que esse PhD aí significa pessoas habilitadas no discipulado. E foi um programa que eu desenvolvi ali com adolescentes e jovens antes de entrar na universidade. E eu dizia para aqueles jovens: a geração de vocês é uma geração que vai querer chegar a um pós-doutorado em termos de formação acadêmica. Mas vocês não podem perder de vista que antes de serem pessoas de uma graduação de excelência, vocês são servos do Senhor. E como tal, seja o que for na vida, não perca a perspectiva de serem discípulos de Jesus e que façam novos discípulos. Investi bons anos com aquela turma e hoje são eles que estão exercendo várias atividades no reino, seja na nossa igreja ou fora. Nesse momento nós temos 3 desses jovens que estão na Alemanha. Nelson e Angélica estão fazendo lá o seu doutorado. E a Ana Luísa foi estudar e morar lá, e está vivendo por lá e dando seus passos também, procurando construir a sua carreira por lá. E o fato, meus irmãos, é que nós podemos ser esses instrumentos de Deus em ser bênção na vida dos nossos filhos. Mas nós temos que pensar com muita clareza isso. Qual é o lugar que eu tenho como pai na vida dos meus filhos? Eu estou dando um bom exemplo? Eu estou ensinando no caminho que deve andar? Qual é o papel da família na organização da sociedade? Meus irmãos, nós estamos vendo muita coisa estranha nos nossos dias. Há muita coisa estranha. Eu dizia no primeiro culto, e repito agora, há poucos dias saiu uma história aí de algumas crianças que estão com uma brincadeira nas escolas, que na realidade é uma invocação de um espírito maligno. Charlie, não sei o quê. E as crianças começam a brincar com um lápis lá, e daqui a pouco algumas delas estão tendo surtos e situações críticas que são comportamentos próprios de pessoas que acabam invocando os demônios sem saber. A audácia de Satanás é grande. E não é só a mídia
que não é somente a família que influencia, mas a mídia influencia. E aí nós temos que pensar o seguinte: se a igreja do Senhor usa recursos da mídia para divulgar o evangelho, por que o diabo não iria fazer o mesmo? Então nós temos que estar muito alertas e muito atentos, porque são coisas estranhas que estão acontecendo, e Jesus já advertia a sua igreja para quando estivesse aproximando a sua volta, muitos sinais, muitas coisas extraordinárias estariam acontecendo. É preciso, portanto, estar atento quanto a essas coisas. Qual a importância que existe entre a relação e a família enquanto instituição? A relação entre família e instituição, qual o peso e a importância disso? Só para ter uma ideia, nós temos refletido sobre a ditadura das escolas, por exemplo, na hora de formar um aluno para entrar na universidade. Você já percebeu como é hoje a vida de um adolescente que precisa fazer o Enem? Alguns deles estudam semana de domingo a domingo, faz prova final de semana. Alguns deles não têm muito tempo nem para respirar. Vida social nem se fala. E algumas famílias vão abdicando da igreja em nome da formação para entrar na universidade. Mas essa é uma lógica que vem de uma escola influenciada por um modelo capitalista que quer sobretudo o quê? Resultados. Porque resultado é bom para meu negócio. Então, se o meu colégio, se o meu cursinho aprova muitos alunos, no próximo ano meu negócio vai melhorar mais. E vai se impondo uma ditadura sobre a família. E a família não reflete. E ela vai entrando na onda, vai reproduzindo esse modelo, esse comportamento. Daqui a pouco nós temos adolescentes já neuróticos entrando na universidade com a cabeça toda troncha. Aí chega lá, na universidade, ele não tem uma boa estrutura porque abdicou-se da igreja, abdicou-se da palavra, para cuidar da vida acadêmica, e chega lá, vem alguns ensinamentos heréticos, vem alguns ensinamentos tortuosos, e alguns deles se perdem no meio do caminho. Então nós precisamos ter um cuidado para que os nossos jovens não percam a visão de que antes de serem acadêmicos de excelência, eles precisam ser discípulos de Jesus. Precisamos ter essa visão. O quanto a igreja tem a sua visão e a sua missão, e os seus relacionamentos afetados na vida a partir da família. Pensem sobre isso. O quanto o ministério da igreja é afetado pela família. A igreja, o ministério da igreja, a obra do Senhor é resultado de esta célula que dá sustentabilidade às outras organizações sociais. A família precisa estar saudável, precisa estar bem, para que o restante da sociedade esteja bem. Se a família ruir, as outras organizações tendem a ruir também. E a igreja do Senhor precisa ser essa organização que ajuda a família a manter-se saudável, equilibrada, tendo noção do seu papel, das suas funções, daquilo que Deus espera dela. Por isso que a igreja é uma das poucas instituições que refletem constantemente sobre a família. E por isso que a igreja está na berlinda quando se trata de defender os valores da família. A igreja fica em exposição quando ela se levanta contra determinadas leis, contra determinadas posturas, determinados comportamentos que querem desvirtuar a família. A igreja fica na berlinda, mas esse é um papel profético da igreja. Ela não pode perder de vista isso. A igreja é chamada para ser a voz de Deus para a humanidade. E ela tem que exercer esse papel profético. E aí, meus irmãos, uma coisa que é muito importante você pensar. Eu estava ouvindo o pastor Reinaldo Purim Júnior lá na IBCJ, no aniversário dela anteontem, e ele dizia algo que ficou aqui no meu coração, que é o seguinte: você, meu irmão, não pode pensar que você apenas faz parte da igreja. Você precisa ser igreja. Você não deve se ver como alguém que faz parte, mas você precisa ser igreja. Quando alguém fala mal da sua igreja, está falando mal de quem? De você, porque você é a igreja. Então, quando o mundo se levanta contra a igreja, está se levantando contra você, está se levantando contra nós. E nós precisamos ter essa visão de ser igreja e de não apenas fazer parte da igreja. Fazer parte da igreja, você se coloca como espectador. E como espectador, você vem aqui, senta e se delicia. E você recebe a bênção, um louvor que lhe edifica, que lhe alegra o coração, que lhe enaltece a alma. Uma palavra que lhe fortalece, lhe anima, lhe motiva. E você sai daqui para continuar a sua semana renovado no Senhor.
Mas você fica na posição de alguém que senta para ser servido, quando você é alguém que se acha como alguém que faz parte da igreja. Mas quando você é igreja, aí você chega na igreja e você vê as necessidades dela, e você sente no seu coração a necessidade de ajudar. E você então se importa com a igreja, você quer transformar a realidade, você se empenha para que a igreja seja uma comunidade de fato saudável. Então nós precisamos ter em mente isso. Qual a importância que a família tem no cumprimento da missão da igreja, no que diz respeito aos seus relacionamentos. Eu gosto de pensar, meus irmãos, que a família, e especialmente os pais, eles precisam dar o exemplo para os seus filhos, eles precisam, sobretudo, assumir aquele lugar de compromisso na vida da igreja, na caminhada do reino de Deus, porque se ele não estiver comprometido, como é que os filhos vão estar comprometidos? E aí eu gosto de olhar aquela imagem que aparece por aí, que vocês já devem ter visto, de um pai e o seu filho na beira de um lago. E eles estão olhando ali para o lago numa expressão de olhar o infinito. E o pai está com as mãos nas costas, e o filho um pouquinho à frente também com as mãos nas costas, fazendo do mesmo jeito que o pai. E associado àquela imagem há uma frase interessante que diz: os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para os exemplos. O seu exemplo como cristão faz diferença. O seu compromisso com a igreja faz diferença. O seu compromisso com a leitura da palavra faz diferença. Você quer que o seu filho estude a Bíblia, mas ele vê você estudando? Você quer que o seu filho seja alguém de oração, mas ele vê você orando? Você quer que o seu filho seja um ganhador de almas? Você ganha almas para Jesus? Você quer que o seu filho esteja comprometido com a escola bíblica? Você está comprometido com a escola bíblica? Você quer ver o seu filho comprometido com o culto, com a célula? Mas você faz parte disso também? Precisamos ser exemplo. O que se espera dos homens na estruturação de uma família saudável? Hoje pela manhã parece que o pastor Paulo Fagiani falou um pouco sobre a realidade dos homens, né? Mas o que se espera dos homens nessa coisa de estruturar uma família saudável? Espera-se que os homens liderem. Espera-se que os homens sejam exemplo. Espera-se que os homens sejam sacerdotes. Espera-se que os homens sejam companheiros. Homens que amem as suas esposas, que sejam zelosos com suas esposas. Espera-se que os homens sejam não apenas provedores, mas sejam todas essas atribuições também. Alguns de nós achamos que apenas trabalhar, colocar o alimento, o mantimento dentro de casa é bastante. Só que as mães, as esposas, as famílias estão cansadas de saber que isso não é tudo. Não basta só colocar a provisão, mas tem que dar amor, tem que dar atenção, tem que parar para conversar com o filho, tem que parar para ouvir as angústias de uma filha, de um filho, tem que parar para ajudar a formatar a mente, os valores, responder as perguntas que ele tenha para fazer. Preciso investir mais. Qual o papel e o lugar dos filhos nas relações familiares e no estabelecimento dos valores sociais? E aí, quando nós pensamos em filhos da graça, nós consideramos que eles são dádivas de Deus. Os filhos da graça, meus irmãos, são dádivas do Senhor. Eu entendo, meus irmãos, que os filhos, eles fazem parte do plano de um Deus amoroso e gracioso para o bem de toda a humanidade. Nós os tratamos como filhos da graça, primeiro porque a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Herança do Senhor é algo que você recebe. Se você recebe, veio pela graça de Deus. Se veio da parte do Senhor, não dependeu de você, foi graça do Senhor. Quantos pais, quantas mães gostariam, na verdade, quantas famílias gostariam de gerar filho e não conseguem? Quantos exemplos na Bíblia que nós temos de pessoas que viveram anos a fio, amargando uma realidade de esterilidade, e só se reverteu isso quando Deus operou o milagre. Nós precisamos entender que os nossos filhos, eles são essa herança que Deus nos dá. Por isso, são da graça de Deus. Graça no sentido de que é algo que nós recebemos sem merecer.
Mas nós precisamos entender que uma herança, muitas vezes você recebe, você herda, sem que você tenha feito esforço para aquilo. Nós recebemos, por exemplo, a herança genética dos nossos pais, dos nossos antepassados. Se você liga para a minha casa e o meu filho mais velho atende o telefone, muita gente pensa que sou eu que estou falando, a voz é muito parecida ao telefone. Recebemos no dia 1º de maio, recentemente agora no encontro que nós tivemos na nossa igreja, uma família que veio de Recife, vieram a avó, a mãe e a filha. E quando eu recebi aquelas irmãs no local onde nós fazemos esse encontro uma vez por ano, as 3 chegavam com um sorriso aberto. E o sorriso era exatamente igual. A herança genética. Se você ouve a Maria Rita cantar, você pensa que está ouvindo a Elis Regina. A voz parecidíssima. E assim nós vamos recebendo as nossas heranças. Coisas que nós não produzimos, alguém fez e passou para nós. Os filhos são esta herança que Deus dá, em que você é apenas um instrumento através de quem Deus vai realizando um propósito neste mundo. Além de ser essa herança, são filhos da graça porque são uma recompensa que o Senhor dá. Mas é uma recompensa ao seu amor com a sua mulher. É uma recompensa que Deus dá à sua união com a sua esposa. A recompensa que Deus dá a um casal que se completa na experiência do casamento quando se torna pai e mãe. Vejo aqui uma grávida, Livane e Humberto estão aí, né, almejando a chegada do seu bebê, e isso é uma expectativa de alguém que se preparou para isso, se preparou para ser pai, para ser mãe, e estão vivendo agora esse momento da expectativa da chegada. Mas quantos pais gostariam de passar por essa experiência e não têm? Há poucos dias, eu conversava com um casal, eles não têm filhos, em que a esposa diz, eu gostaria muito de ser mãe, pastor, e o marido não quer ser pai. E eu conversava com eles e orava e dizia, Senhor, que Deus mostre a vocês aquilo que Ele tem para os dois. Se é desejo dessa família, se é propósito de Deus, então que Deus mude o sentimento do coração do pai, para que ele possa querer, para o coração do marido, para que ele possa querer, possa desejar, porque o filho, ele é bênção, quando nós recebemos com a certeza de que vem como um presente de Deus. Em terceiro lugar, eles são filhos da graça, porque atendem a um propósito do Senhor. A Bíblia diz que é Deus quem dá. É Deus quem dá. E por que Deus dá os filhos? Lá no jardim ele já deu a ordem, crescei, multiplicai, enchei a terra. É o propósito de Deus de povoar, de cuidar de toda a obra da sua criação, por meio deste momento da reprodução, através das pessoas que se unem como marido e mulher. Por isso, meus irmãos, que a igreja muitas vezes é criticada, quando ela se posiciona contra a união de pessoas do mesmo sexo. E é natural que a igreja assim se posicione, porque homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz. E hoje o que acontece? A pressão que vem de fora é tão forte, que muitas vezes nós estamos sendo constrangidos de falar sobre isso nos nossos próprios púlpitos. Há dentro da própria comunidade algum constrangimento quando o pastor fala sobre esse assunto. Mas é bíblico que homem e mulher se unam para reproduzir filhos atendendo a um propósito de Deus. E quando a igreja se opõe a esta onda de leis, de comportamentos que tenta colocar diante da sociedade a realidade de uma forma de viver normal entre homem com homem, mulher com mulher, então há uma oposição, uma resistência a isso, mas esta é a mensagem da voz profética da igreja do Senhor. E ela não deve se furtar a trazer às pessoas aquilo que é a palavra de Deus. Então, é o propósito do Senhor, são herança do Senhor, é recompensa que Deus dá, e é bênção que Deus concede quando Ele permite aos pais gerar os seus próprios filhos. E esse propósito de Deus é para que a igreja também cumpra a sua missão de fazer discípulos, de alcançar pessoas, e deste modo ela possa continuar propagando o evangelho conforme Jesus estabeleceu e ordenou. Ide, fazei discípulos, multiplicai-vos. Então, a igreja se reproduz seguindo o mesmo modelo
daquilo que Deus instituiu a partir da família, na união do homem e da mulher. Mas, meu irmão, minha irmã, você pode estar refletindo nesse momento. Você consegue ver os seus filhos como uma herança de Deus na sua vida? Os seus filhos são herança do Senhor? Ou você os vê como uma propriedade sua? Alguns pais dizem que gostariam de ver os seus filhos sempre pequenininhos, naquela fase bonita da vida, que você quer pegar no colo, quer proteger. Então alguns pais acham que os filhos poderiam ficar a vida toda assim. Mas você consegue imaginar uma criança de 40 anos de idade ainda chupando uma chupeta, usando fralda, e você tendo que carregar no colo? Consegue imaginar isso? O crescimento é natural e faz parte do desenvolvimento. Então nós precisamos entender que isso faz parte da caminhada da vida, mas eles são uma herança que Deus dá a você, pai, a você, mãe, para atender a um propósito de Deus. Mas você vê assim os seus filhos? Você compreende que os seus filhos foram dados como um presente de Deus? Ou eles são um estorvo? Ou eles são uma causa de angústia, de sofrimento para você? Você consegue olhar para os seus filhos e emitir bênção sobre eles? Palavras de bênção, palavras de motivação, ou você é daqueles que apenas amaldiçoa e fala coisas terríveis contra os filhos? Eu fico profundamente triste quando vejo que em algumas famílias não há um cuidado e uma preocupação com aquilo que se diz para uma criança. Há algum tempo atrás eu estava no shopping aqui da cidade e uma mãe saía do elevador arrastando uma criancinha pequena pelo braço, e aquela criança nem conseguia andar direito ainda, mas aquela mãe queria que aquela criança reproduzisse um comportamento de um adulto. E eu vejo que algumas pessoas não conseguem entender esse privilégio e essa dádiva de Deus de ser pai, de ser mãe, e não estão preparadas de fato para isso. Para você, seus filhos são resultado de uma experiência de amor saudável? Ou seus filhos chegaram de uma forma muito casual, de uma forma não planejada, de uma forma não desejada? Os filhos devem ser vistos como bênçãos do Senhor. Talvez você conheça alguém que não considera os filhos como bênção de Deus na sua vida como casal. Você conhece alguém assim? É o tempo de estar intercedendo e ensinando esses filhos, a esses pais, dizendo: essa criança, esse filho que Deus te deu, é graça de Deus, é bênção de Deus. Deus está dando o privilégio para você ajudar a formar, a desenvolver essa criança. O pastor Marcelo fez menção aqui aos nossos filhos. Nós tivemos o privilégio e a alegria de ver os nossos dois filhos indo ao mesmo tempo estudar fora. Um foi para a Suécia e o outro foi para a Inglaterra, e depois de um período foi fazer estágio na Áustria. Mas aí, meus irmãos, eu digo para vocês o seguinte: eles foram para lá porque Deus, na sua graça, na sua misericórdia, esteve cuidando para que eles tivessem essa oportunidade. Porque eu e minha esposa, nós não gastamos nada com eles. Eles foram através da Bolsa do Ciências Sem Fronteiras, estudaram porque se prepararam para isso, concorreram, fizeram a prova, alcançaram a pontuação, conseguiram e foram e cumpriram o período deles lá e voltaram e estão servindo ao Senhor. O mais velho termina na próxima quarta-feira, defende o seu TCC, curso de engenharia de produção na Federal aqui, e o mais novo estará no próximo ano, se Deus quiser, terminando o curso dele de física, e os dois estão aí buscando servir o Senhor, aprendendo a servir o Senhor. Mas eu lhes digo, isso não foi nenhum mérito nosso, foi a graça do Senhor. Nosso papel, nossa responsabilidade foi educá-los, ensiná-los desde pequeno, que eles deveriam valorizar os estudos, que eles deveriam buscar andar na presença do Senhor, que eles deveriam ser tementes a Deus, porque Deus os honraria no tempo certo. Esse é o nosso papel, eu penso que esse deve ser o seu papel. Eu digo que há dois legados que nós podemos e devemos deixar para os nossos filhos. Um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é ensiná-los a temer a Deus. Ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor significa, meus irmãos, que o filho aprende a temer a Deus quando tem pais que temem a Deus. Os filhos aprendem a orar e a confiar, a ter fé quando vê pais que oram e que acreditam que têm fé. Os filhos aprendem a amar a palavra quando vê pais que amam a palavra. Esse é um legado. O outro legado que nós podemos deixar é procurar dar uma boa educação. Procurar investir uma educação de qualidade. Se você pode fazer um sacrifício de botar numa escola melhor, coloque numa escola melhor.
porque esse é um legado que você deixa para o seu filho. Às vezes alguns pais se matam de trabalhar para deixar uma herança, uma casa, um patrimônio. Não se preocupe com isso. Se você conseguir ensinar o seu filho a aprender, ele vai conquistar essas coisas. O que vai fazer a felicidade da família não é você trabalhar para deixar um legado material para os seus filhos, mas é um exemplo de vida que ajude ele a crescer como um homem e mulher de valor, que consiga alcançar as coisas boas da vida. E aí, aprender a temer a Deus e investir numa boa educação faz diferença. Portanto, que nós tenhamos em mente que esses filhos que são graça de Deus, são responsabilidade nossa educar, ensinar o caminho que deve andar. Filhos da graça, meus irmãos, são desejados e são consagrados ao Senhor. Olhem para 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 1, nós temos o exemplo de Ana. Os irmãos conhecem a história de Ana. Uma mulher amada, mas estéril. O seu marido a amava, mas ela não tinha filhos. E todos os anos, Ana e Elcana iam ao templo para adorar. E enquanto o marido adorava, a mulher chorava. A mulher se amargurava aos pés do Senhor. E ela clamava ao Senhor, porque ela queria o quê? Queria ser mãe. O grande sonho de Ana era ser mãe. E então ela busca ao Senhor e ela clama ao Senhor. E nós temos então, meus irmãos, 1 Samuel capítulo 1, versos 10 e 11, a palavra que nos mostra o seguinte: os filhos da graça, eles são desejados por suas mães. Verso 10 de 1 Samuel diz assim: com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito. E no verso 11 diz: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, diz 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Ana faz um voto de consagração do seu filho a Deus. Ele seria um nazireu de Deus, alguém separado, alguém consagrado ao Senhor. E Ana então está ali chorando, amargurada, entristecida, e faz então uma oração e faz um voto ao Senhor, para que o Senhor lhe abençoe com um filho. E aí ela diz para o Senhor: Senhor, eu quero este filho, não é para mim, mas eu quero esse filho para dedicá-lo a ti. Eu quero esse filho para servir o Senhor. Eu quero esse filho, Senhor, para superar esse sofrimento de não ser mãe. Eu quero ter um filho para não carregar a amargura da humilhação de não ser mãe. Mas este filho é para ti, meu Deus. Você consegue pensar no seu filho como alguém que deva ser consagrado a Deus? Você consagra a vida do seu filho a Deus? Uma das coisas que eu fazia com muita frequência quando meus filhos eram pequenos era ir ao quarto deles e orar sobre a cabeça deles e pedir a Deus que os abençoasse e que os conduzisse e que os orientasse. Muitas vezes eu sabia que eles estavam ali deitados, ainda acordados, e eles ouviam, né? Quando pequenininhos, sempre contava ali uma história e orava junto com eles, mas eles foram crescendo, eu fui fazendo isso, e hoje de vez em quando ainda faço isso, e oro e peço para Deus, constantemente, estou sempre orando por eles, mas às vezes eu vou ao quarto deles e oro por eles, porque, meus irmãos, eu entendo que este é um papel do pai e da mãe. Ser o sacerdote da família é velar por eles. Pais, me escutem nesse momento. Alguns de vocês estão fugindo a essa responsabilidade que Deus lhes deu. E alguns de vocês, pais, estão delegando às suas esposas o papel de serem sacerdotisas das suas casas. São elas que assumem a liderança espiritual da sua casa, mas é de você que Deus espera a liderança espiritual da sua família. É de você que Deus espera a iniciativa para chamar a sua família para ler a palavra, chamar a sua família para orar, chamar a sua família para a igreja. Você, às vezes, pai, fica lá na cama remoendo para levantar, e a sua esposa fica ali contrariadamente lhe chamando para acordar, para no domingo ajudar a preparar as crianças para vir à igreja. Isso não deveria ser papel da sua esposa, mas deveria ser papel seu enquanto pai, enquanto sacerdote que vai diante de Deus apresentar a sua família a Deus. Precisamos ter um cuidado de fato de ajudar na construção
dessa herança que Deus nos dá de uma forma saudável, equilibrada e que cresça para a glória do Senhor. Filhos da graça são desejados. Ana desejou ser mãe. Ana orou por isso. E Ana quis um filho para dedicar e para consagrar ao Senhor. Os filhos da graça são reconhecidos como resposta de oração. No capítulo 1, verso 20 de 1 Samuel, você encontra: assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Esta criança que está aqui é resposta de oração. Essa criança que está na minha casa, no meu lar, é fruto de oração. Você pode falar isso a respeito do seu filho. Na minha igreja eu tenho pelo menos 3 mães que eu olho para elas e vejo que os seus filhos são resposta de oração. Porque são pessoas que eu sei que estavam na luta para ser mães, e porque nós oramos e depois foram abençoadas e Deus lhes deu filhos. Uma delas, ao final de um culto em que nós pregávamos e fazíamos o apelo e as famílias iam à frente, uma delas ia à frente chorando, e eu perguntava: qual o motivo do seu choro? Pastor, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. E eu orei a Deus por aquela vida naquele dia, e 3 meses depois, ela chega dizendo: gente, eu estou grávida. E foi uma alegria só na igreja. E hoje ela tem 2 crianças que estão lá crescendo no nosso meio. Quantas famílias, na realidade, podem ver os seus filhos como resposta de oração? Pai e mãe que me escutam hoje à noite, talvez o seu filho não tenha sido planejado, ele tenha vindo num momento que você não desejou ter, mas ele chegou. Abra o seu coração para recebê-lo como bênção de Deus. Abra o seu coração para recebê-lo como graça de Deus. E entenda que Deus tem um propósito grandioso para a sua vida, para a sua família e para este filho que faz parte do seu lar. Ana considerava o seu filho Samuel como um filho da graça de Deus. Ela desejou aquele filho, ela orou por aquele filho, e ela então celebrou e dedicou aquele filho ao Senhor. Ela dedicou e consagrou a vida daquele filho a Deus. Capítulo 2, versos 1 a 11, traz aí um longo texto que você pode acompanhar comigo. Se você tem a versão NVI, eu então uso essa versão nessa leitura. Então Ana orou assim, 1 Samuel 2, de 1 a 11. Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. Você consegue perceber isso aqui? Essa mulher, no capítulo 2, está orando, dizendo: meu coração exulta no Senhor. Mas no capítulo 1, essa mulher estava o quê? Amargurada, chorando, entristecida, clamando ao Senhor. E agora ela está exaltando a Deus. Meu coração exulta no Senhor, minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrantado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se como príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Elcana voltou para casa em Ramá. Mas o menino começou a servir ao Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Aquela mulher outrora entristecida, de alma abatida e amargurada, é agora uma mãe alegre e feliz,
porque a sua oração foi atendida pelo Senhor. Deus ouviu e respondeu a sua oração. E aquela mulher então agora pode exultar e pode se alegrar na presença do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, você tem consciência do seu lugar neste mundo? Você tem consciência que você pode ser alguém que deseja ter filhos, sejam eles biológicos ou espirituais, para que esses filhos deem glória a Deus? Você pode entender que você pode ser uma mãe, um pai, seja alguém que você gere nas suas entranhas, ou alguém que você produz espiritualmente, para que esta vida possa dar honra e glória ao Senhor. Este deve ser o seu lugar na história, na igreja, no mundo, de alguém que, como Ana, pede filhos para a glória de Deus. Queira ganhar filhos espirituais, que reproduzam outros filhos dentro do reino do Senhor. Aquela mãe reconhece o que Deus havia feito, e ela se dá conta que Ele é aquele que reverte situações. Deus é aquele que muda o curso das coisas. Olha aí os versos 4 a 8. Nos versos 4 a 8 você vai encontrar essa realidade de um Deus que reverte, que muda, que transforma realidades adversas. E esse Deus que transforma realidades adversas é o Deus que pode transformar a sua realidade também. Se você entrou nesse lugar trazendo uma situação aparentemente incontornável, este Deus a respeito de quem eu lhes falo hoje à noite, Ele pode mudar a sua situação. Ele pode reverter as coisas. Ele pode restaurar o casamento que está indo de água abaixo. Ele pode transformar aquele filho que está vivendo nas ruas, nas sarjetas, nas drogas. Ele pode mudar o curso da sua vida. Este Deus pode todas as coisas, porque Ele reverte situações. Aquela mãe reconhece isso no Senhor. E há algumas situações em nossas vidas que nós precisamos confiar a Deus como aquele que pode mudar. Aquela mãe dedica o seu filho a Deus e o deixa sob os cuidados do sacerdote. E aqui a questão é essa: quem é que está cuidando do crescimento da sua criança? Quem é que está influenciando o desenvolvimento da sua criança? É apenas o mundo externo? Ou a partir da sua casa, da sua família, da sua igreja, essa criança está sendo moldada para ser um servo segundo o coração de Deus? Quem é que está exercendo esse papel de sacerdote? No caso de Samuel, Eli foi esse homem com quem Ana deixou aquele seu filho. E o menino, diz a Bíblia, começou a servir ao Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli, capítulo 2, versículo 11. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem sido um discipulador dentro da sua casa? Tem discipulado os seus filhos para que eles se tornem homens segundo o coração de Deus? Se a gente tivesse tempo, a gente ia ver que Eli pôde exercer a influência de mentor, de sacerdote e de discipulador na vida de Samuel. Samuel se tornou o grande profeta que impactou Israel e que cuidou de forma grandiosa, foi o grande juiz de Israel. Mas Eli teve a amargura de ver os seus filhos se extraviarem e andarem de uma forma errante e não honrar o ministério que Deus lhes deu. Meus irmãos, nós precisamos ter um cuidado quanto a isso. Podemos ser excelentes líderes das nossas células fora, podemos ser excelentes discipuladores fora, e podemos ser um péssimo marido em casa, um péssimo discipulador dentro de casa. Podemos ser um excelente líder aqui na igreja, podemos ser o líder perfeito aqui na igreja, mas quando sai daqui, é aquele pai intragável, aquela mãe intragável, aquele filho insuportável. Precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Porque o que vai fazer diferença na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida da sua família, o que vai fazer a grande diferença não é o tempo que você passa aqui na igreja, mas é o tempo que você convive com ele lá fora. Jesus fez discipulado não dentro de templo, mas Jesus fez discipulado com vida na vida, andando pelos caminhos, pelas estradas poeirentas, andando e comendo ao sol com os discípulos. Jesus fez discipulado convivendo, e é isso que faz a diferença. É o relacionamento, é a caminhada lado a lado, é o ombrear
com os nossos filhos, com o nosso esposo, nossa esposa, com aquele colega de trabalho, com aquele professor, com aquele aluno, é caminhar com as pessoas de modo que elas vejam Jesus em nós. Nós precisamos exalar o bom perfume de Jesus. E nós precisamos traduzir o cheiro de Jesus de tamanha forma que as pessoas queiram também ter esse cheiro. E que as pessoas queiram buscar a comunidade onde nós aprendemos isso. E a igreja do Senhor é importante para ser essa referência do lugar de onde emana o cheiro de Jesus. E o bom perfume de Jesus precisa estar na sociedade, mas nós mesmos precisamos deixar que ele afete a nossa vida, fale o nosso coração e transforme a nossa caminhada. Todos nós somos filhos da graça de um Pai amoroso. Todos nós somos frutos de um Deus que olha para nós com amor, com ternura, com compaixão. Mas alguns de nós nos rebelamos contra esse Deus. Alguns de nós voltamos as costas contra esse Deus. Mas quando na sua graça e misericórdia Ele olha para o nosso coração e toca o nosso coração e nos alcança e nos traz de volta, nós agora podemos fazer parte da família de Deus, como esses filhos restaurados, como esses filhos reintegrados ao reino para o louvor e glória do Senhor. E agora nessa jornada, nessa caminhada, nós precisamos estar com a nossa vida no altar dizendo: Senhor, eu quero ser bênção nas tuas mãos. Eu quero ser bênção na minha casa, na minha família. E eu quero exalar o bom perfume de Jesus.